exemplo, Natais Matos, você vai de Fábio ou Rossi no gol do Taizão Futebol Clube? Nossa, difícil, mas eu vou de Fábio. Fábio. Porque a gente às vezes compara currículo com momento, né? Eu vou falar só do momento, tá, gente? O currículo, sei lá. Eu sei que o Fábio nem tá tão bem, nem começa tão bem a temporada. Eu voto fácil no Fábio. O que eu perdi que o Rossi Fábio. tá deixando essa dúvida? Desculpa a minha sinceridade. Porque é um excelente goleiro, cara. Porque ele poderia, pelo momento, por algum tipo de discussão de agora, mas o todo do Fábio é muito maior. Eu achei que essa também não ia ter discussão. Fábio. Já retomamos. Vamos ouvir quem não está no que é melhor. O Léo Ortiz, dando as suas primeiras palavras como jogador rubro-negro. Pelo Brasil Spindle sempre deixarem claro que iriam até o fim para que eu estivesse aqui e foi um comprometimento dos dois lados de que a gente iria até o que fosse o nosso alcance para que isso acontecesse. E como o Brasil disse, desde o primeiro dia que a gente conversou, eu expus minha vontade e dentro do Bragantino também já tinha falado isso, sempre com muito respeito ao clube que eu estava defendendo, mas era uma oportunidade única que não bate duas vezes na porta, então não podia perder essa oportunidade de estar aqui num grande clube, o maior do Brasil, que é o Flamengo. Então estou muito feliz com a minha chegada, com a recepção de todos aqui e agora é a parte boa, né, que é jogar. Agora a gente vai ter a entrega, né, da camisa oficial. Inclusive, o Braz pode falar um pouquinho sobre o número que você vai vestir, aproveitando esse momento das fotos oficiais do Marcelo Cortes, nosso fotógrafo. Só para falar, né, que o Léo Ortiz teve passagens pela seleção brasileira, convocado... Beleza. Diga, Eric. Não, o pessoal está na audiência aqui, me mandou uma mensagem que eu falei que eu apostaria no Alexandre, o cara falou, não faz essa aposta não, que você vai perder. Então, eu sou péssimo para entender a cabeça do Diniz, cara, eu não consigo. Porque, em tese, ele protegeria o lado esquerdo do Marcelo, teria, de alguma forma, uma forma de anular Luiz Araújo, aquela movimentação do Flamengo. Sei lá, cara, o que ele seria capaz de fazer, mas o Diniz nunca pensa desse jeito. Ele nunca pensa em como ele vai proteger a defesa dele. Exatamente. Ele sempre pensa em como ele vai ter mais a bola. Então é isso aí, é o Renato. Essa mesma pessoa que me disse que talvez eu perca com o Alexandre, ele apostaria, ele falava, aposta no Renato que talvez você tenha mais chance de ganhar. Porque o Renato sempre foi o lado esquerdo de segurança do Tite, né? Se a gente pensar do outro lado, se fosse cabeça de Tite, eu apostaria no Renato. O Renato Augusto sempre foi aquele cara... Na boa forma física, era o cara que protegia Neymar na seleção, era o cara que dava balanço para o lado esquerdo, que sustentava a passagem de lateral, que conseguia dar apoio para volante pelo lado esquerdo. Então, em tese, o Renato Augusto que a gente conhece faz esse tipo de função. O Renato Augusto de agora é que a gente questiona se é capaz de fazer isso. Voltando ao que é melhor. Fábio e Rossi foi unânime, né? Fábio, unânime. Vamos comparar o zagueiro pela esquerda. O Felipe Melo e o Léo Pereira. Pensando para um jogo. Quem te passa mais segurança, Felipe Melo ou Léo Pereira? Segurança em todos os aspectos, Léo Pereira. Felipe? Discorra. Eu acho que esse tipo de jogo grande, assim, o Felipe se sai muito bem, assim. Tecnicamente, talvez ele hoje já não entregue tanto como ele já entregou. Fisicamente, ele também, pela idade, então... Mas ele nesse tipo de clássico, assim, ele consegue entrar na mente dos adversários, ele consegue trazer o jogo para o jeito que ele quer, sabe? Assim, ele é muito experiente, ele é muito malandro da bola em campo, assim, sabe? E isso não desmerece em nada o meu voto, o Léo. Acho que o Léo está fazendo uma grande temporada, já vem fazendo, tem feito gols, né? Que para um zagueiro é sempre legal, assim. Mas, assim, nesse tipo de jogo, eu acho que o Felipe, ele tem uma picardia, assim, que é importante às vezes, sabe? Então, só por isso, assim, eu voto no Felipe. Eu vou no Felipe Melo também. Gosto muito do nosso Carolino, mas o Felipe Melo, nessa função, assim, acho que ele, para clássico, eu tô com o Eric, ele traz uma coisa diferente. E traz um risco junto também. Com certeza. O temperamento dele nesse tipo de jogo, ele conduz várias coisas. Mas aí eu sou o Diniz, quem não corre risco não é feliz. Não é feliz, O Flamengo tem dois laterais esquerdos de seleção. O Vinha, da seleção uruguaia, na qual também joga de zagueiro. Aliás, joga prioritariamente de zagueiro no momento. E o Ayrton Lucas, que foi convocado pelo Dorival Júnior, já havia sido no ano passado também.
Não sei quem vai jogar pelo Flamengo. Então a gente vai comparar o Marcelo com os dois. Marcelo ou Vinha, Ana Thaís Matos? Marcelo. E eu acho o Vinha ótimo, tem uma bola aérea muito boa também, um jogador muito consciente, consistente. Muito difícil o Vinha baixar muito o jogo dele durante os 90 minutos. Mas Marcelo é gênio, né? Então você não mudaria, por exemplo, o seu raciocínio se fosse Marcelo e Ayrton Não, Lucas? continuaria com o Marcelo. Depende do que você está comparando. Se você for falar hoje, condição de entregar no clássico, nesse jogo, O que é melhor assim, é o para o ímpar, você ganhou, quem você escolhe? Vinha. Hoje, vai jogar domingo no meu time, eu vou montar um time e vou botar no Deixa o caminhão. Marcelo fora e coloca o Vinha. Eu jogo com o Vinha, não jogo com o É Marcelo. ousado, hein? No meu caminhão vai subir o Vinha. Tá enchendo o saco. Só metendo uma E você, pilha. Eric? É briga boa, mas eu fico com o Marcelo pelos mesmos motivos que eu falei do Felipe Melo, assim, sabe? A gente está analisando para esse Fla-Flu, a gente não está analisando a carreira, para a temporada, para a minha pelada de fim de semana, a gente está analisando o seguinte, Fla-Flu, esse Fla-Flu, quem você preferia ter no time? Eu preferia ter o Marcelo. Você muda... Bom, alguém muda o voto se for Marcelo e Ayrton Lucas? Não. Pode ser Vinha Lucas ou Ayrton Vinha. Tanto faz. Não, eu mudo se for Marcelo e Ayrton Lucas, eu mudo para o Marcelo. Mas se for Marcelo... Aí você é Marcelo. Não, eu acho o Vinha um jogador mais consistente. Eu acho Então o você é um Vinha- dos muitos que não entendeu a convocação do Ayrton Lucas. Sou. Agradeço se você não perguntar, discorra. Depois a gente fala sobre isso. Ah, não, agora... Agora o Ayrton, curiosamente, ele sempre fez bons Fla-Flus, né? Ele tem saído muito bem nos clássicos contra o Fluminense, aquela brincadeira da lei do ex e tal, assim, ele fez gol, assistência, ele tem saído muito bem nos Ele é Fla-Flus. bom jogador. Lino, o Miguel Ien, que está colocando o programa no ar, pediu para você discorrer sobre a convocação do Ayrton Não é nenhum Lucas. absurdo. Ah, ele é um Miguel, jogador... dá um tempo, vai. Você não manda em nada aqui. Boa, Ana. Boa. Eu gosto dele, cara. Acho um bom jogador. Às vezes a gente fica Quem, falando... o Ayrton? Do Ayrton Lucas. Acho ele bom jogador. Não acho jogador de nível seleção Eu brasileira. também acho Só bom isso. jogador. A dúvida é se ele é jogador de seleção brasileira. Que ele é bom jogador, não tem nenhuma É dúvida. só isso. Tá bom. Ô, Ana Thaís, Ai, meu Deus. você que adora essa posição, você tem o Martinelli e tem o Pulgar para jogar na frente da zaga. Você vai com qual dos dois? Pulgar. Joga muito. Tá louco. Vulgar, é balanço de meio, é proteção de zaga. Bola aérea. Tudo. Super Posse de discreto. bola. Adoro ele. Ele é completo, cara. Eu fico com o Pulgar também. Eu acho que a comparação seria com o André nesse caso, né? Seria com o André, mas não vai jogar. E aí seria Se fosse Aí, André, aí é a uma gente ia boa chorar aqui para votar. Porque é Mas uma hoje eu posição acho boa. que no março de 2024 eu iria no Pulgar. São dois Caramba, grandes eu ainda goleiros. acho o André mais jogador. Não, eu também acho ele super jogador, mas... Tá, entendi. Mas não o é teu isso, é o recado. Martinelli no caso. Eu voto no Pulgar. Que é um jogador que está jogando muito bem, né? O Martinelli é um ex-patinho feio do Fluminense, né? Sim. O que ele foi há 2 temporadas e o que ele é hoje, né? Quando o Alexander se machuca e o Martinelli volta ao time Ele volta titular, muito ele bem. volta muito bem. E consegue dar ao Diniz o balanço que ele precisa muitas vezes. Agora, diferentemente do Martinelli, o Pulgar esse ano não voltou tão bem como terminou. O Pulgar terminou o ano de um jeito assim absurdo. O melhor jogador do Flamengo terminou o ano, ele. Naqueles últimos meses com o Tite, se não foi ele, para mim ele é o melhor jogador do Flamengo. Eu também. Esse ano ele ainda não voltou ainda da melhor forma que ele terminou, não. Mas nessa votação, eu acho até pela posição, eu voto no Pulgar. Mas vamos fazer vocês chorarem agora, Eric. Se você quer choro, você terá agora. A gente vai comparar o que a gente acha que são os craques dos dois times. Ah, mas o Arias joga na direita. Sim, são os craques dos dois Os times. dois jogariam no mesmo time. Esse é o primeiro ponto. Cabe mole os dois no Sem mesmo dúvida. time. Como cabe Pulgar e Martinelli também Sem mole. dúvida. Mas eles estão na beira do ônibus pedindo um lugar. Isso, eles são, assim, os craques dos dois Você times. tem 20 milhões de euros para contratar um dos dois. Qual que Você vai no contrata, Arias ou no Arrascaeta? Começa, Eric, por favor. Arrascaeta. Embora eu Arrascaeta? seja fanzaço do Arias, assim, eu acho inclusive que o momento dele é espetacular, assim, tá entre para mim os 3 jogadores mais decisivos do futebol brasileiro são Arias, Arrascaeta e Hulk. Esses 3 para mim, assim. Mas aí entre um e o outro, assim, eu ainda fico com a Arrascaeta. Pelo conjunto da obra. O Arrascaeta é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Qualquer cara que você botar comparado ao Arrascaeta hoje, na minha opinião, vai dar Arrascaeta. Ana Thaís Matos? Arrascaeta também. Acho que ele tem uma magia. O Arias, para mim, se você fizer um top 5, aí tô com o Eric, né? Ele fez um top 3. Se você fizer um top 5 hoje dos jogadores que realmente mudam o jogo no Brasil, o Arias está facilmente aí nessa lista, mas eu acho que o Arrascaeta, que também está nessa lista, tem uma mágica diferente, tem uma finalização de fora da área também. E quem seria, no momento, o seu centroavante? Cano ou Pedro? Cano.
Eu gosto muito do estilo do Pedro, tá jogando muito, metendo gol, mas eu gosto do Cano, cara. É uma questão muito de gosto, assim, não é quem é o melhor. Para mim, o meu gosto para centroavante é mais o estilo do Cano. E aí, Lino? Não, no meu time também subiria no ônibus o Cano, cara. Pela capacidade que ele tem de ser decisivo, se a gente olhar valor de mercado hoje, o Pedro é um jogador até mais valioso. É mais jovem, né? É mais jovem, tem muito mais a entregar. Talvez se você fosse contratar hoje, você vai contratar para os próximos anos, eu contrataria o Pedro. Mas se você tivesse que escolher agora para jogar no fim de semana, o Cano. Então, eu acho que é um embate tão duro, tão apertado, assim, que eu acho que não vale o 3-0, vale um 2-1, assim, para um lado ou para o outro. Eu voto no Pedro, só para dar esse equilíbrio. Legal. Fico em cima do muro, pronto. Boa. E no banco, cara, o Gabigol é dúvida, mas a gente compara, assim, as principais opções que os clubes têm no ataque. Sensacional, estou aqui há 15 anos, não tinha feito essa ainda. A gente fez na outra semana, não fez antes do primeiro Fla-Flu? Fez. O melhor jogador do banco? Sim, aquele que você tem para mudar o jogo ofensivamente. Boa. Você prefere o Gabigol ou o John Kennedy para mudar um jogo? Para mudar um Sair jogo, do banco. Eu prefiro o John Kennedy, cara. Agora, como jogador, o Gabigol é muito maior que o John Kennedy. O Gabigol é um grande jogador, a gente não tem o que discutir isso. A gente não pode comparar um e outro. Mas se você tem um jogo apertado, ou se pelo menos você fez 1-0 e o adversário está te pressionando, você quer um escape, estratégia de jogo, eu acho que o John Kennedy oferece muito mais que o Gabigol hoje. Assim, se eu puder ter um dos dois no banco, você tem direito a ter um dos dois no banco, eu gostaria de ter o Gabriel no banco. Porque, pelos mesmos motivos que eu gosto de ter o Felipe Melo nesse tipo de jogo. Assim, o Kennedy é um molecão espetacular que está fazendo a história dele, construindo a história dele. Fez gol já em Fla-Flu, já teve um Fla-Flu que o Fluminense ganhou de 3-1 com 2 gols do Kennedy. Os dois decidiram Libertadores. Os dois decidiram Libertadores, o Gabriel 2, no caso. Eu ficaria com o Gabriel, assim, eu acho que você num Fla-Flu ou num clássico, você olha para o banco aos 30 do segundo tempo, Gabriel, entra lá. Cara, isso causa um rebuliço no jogo. E você fala assim, pode ser que ele não entre bem, não perdeu um pênalti contra o Vasco e tudo assim, mas assim, dá uma sensação que alguma coisa pode acontecer no jogo ali a partir desse cara, sabe? Pelos mesmos motivos que eu votei no Felipe Melo. Jogo grande, esse cara é um monstro na história do Flamengo, o Gabriel. 2 predestinados, né? Mas eu hoje escolheria o John Kennedy. Tenho expectativa quando eu vejo ele do banco. Não, que esse moleque vai entrar, o que ele vai aprontar? Cara, tenho certeza que o Gabigol olha uma eleição dessa e fica mordido. Como deve ser mesmo. Essa menina não entende nada. Um dos maiores jogadores da história do Flamengo. É o Gabigol de hoje. Claro. O Gabigol de hoje está entregando pouco. Ele te traz menos do banco do que o John Kennedy é capaz de entregar. Claro. O Kennedy esse ano não entregou muito também. Não. Claro. Agora vamos a um dos fatores que fazem esse Fla-Flu tão especial de sábado. Porque no banco estão os 2 últimos treinadores da seleção brasileira. Tite e Diniz. Um duelo de altíssimo nível, hein? De altíssimo nível. Essa é a verdadeira escolha muito difícil. Muito difícil. Quem você gostaria de ter? Exigiria Eu vou votar critérios. primeiro, porque eu já na outra Fla-Flu eu votei no Diniz, é a minha coerência, assim. Eu continuo achando o Diniz trouxe um frescor para o futebol brasileiro muito importante, assim. Ano passado, os times se sentiam desafiados a vencer o time do Diniz. Os técnicos foram desafiados a quebrar a estratégia do Diniz, como sufocar o Diniz, como não permitir que o Diniz imponha o ritmo dele de jogo. Eu acho que a gente contou muito uma narrativa, assim, a partir do Fluminense do Diniz, sabe? Pô, como é que a gente vai barrar o Diniz? Como é que se faz para marcar a saída de bola do Diniz? Será que essa saída de bola lá atrás ela é produtiva, não é? Aí quando dava certo, aí quando dava errado, as pessoas tacavam pedra no Diniz. Enfim, eu acho que ele trouxe um frescor, um debate para o futebol que foi muito saudável, assim. E ele é um cara com um trabalho autoral incrível, assim, dos últimos anos, talvez seja o técnico com um trabalho autoral mais impactante no nosso futebol, assim. Respeitando tudo que o Tite já fez, eu voto no Diniz. Cara, eu também não sofro muito nessa escolha, não. Eu escolho o Diniz. Eu acho que o futebol mudou muita coisa nos últimos anos e o futebol brasileiro bebe muito das mudanças que o Diniz se propôs a fazer, né? Acho que o Eric é muito feliz quando faz essa comparação de falar os técnicos, os times queriam vencer o Diniz, mas eu acho que o que a gente respirou de diferente nos últimos anos aí, eu acho que nos últimos 5 anos a gente teve alguns movimentos muito legais. Eu acho que é impossível não falar do Flamengo de 19 para ficar só nesse
nesse período, Abel também, mas o Diniz ele traz um contexto gigante para o futebol, né? Ele é um agente transformador dentro das 4 linhas e fora delas. Eu acho que daqui 20 anos, se a gente estiver aqui ainda, a gente vai falar, caramba, vivemos a época que o Diniz era contestado. E eu acho que ele é um agente transformador como nunca outro, assim, recente passou pelo futebol brasileiro. Se alguém falar, você tem dinheiro para contratar o Diniz para treinar seu time, eu investiria meu dinheiro. Eu acho que o Tite não merece perder de 3-0. E acho até que a gente está comparando uma obra praticamente pronta com outra em construção. O Diniz ainda vai passar por desafios que o Tite já passou. O Tite já foi submetido ao teste da seleção, da Copa do Mundo, da continuidade, né, de uma série de coisas pelas quais o Diniz ainda vai passar. Então, a gente não sabe as respostas que o Diniz ainda vai dar diante desses próximos desafios. É uma comparação, né? Mas acho que o Tite merece a carreira, Lino, você vai lembrar, o Tite começou a carreira, ele fez um Grêmio uma vez espetacular. Não, o Tite era um cara revolucionário. Com 3 zagueiros, e deu um chocolataço no Corinthians numa final de Copa do Brasil. Sim. Também trouxe um frescor aquela época para o futebol brasileiro, aquele Grêmio, que jogava muita bola. Jogou 2001. 2001. Então, assim, é isso. O Diniz é quase antítese, né, para as teses que o Tite tanto defendeu durante vários momentos da carreira dele. Equilíbrio, distribuição. O Diniz é o contrário, ele desequilibra aquele jogo do Tite. O que aumenta a expectativa para o jogo de amanhã, inclusive esse duelo. Sim. Olha, a gente fez 9 comparações aqui, né? Em 6, os jogadores do Fluminense, contando com o técnico, levaram a vantagem. Fábio levou a melhor sobre o Rossi, Felipe Melo sobre o Léo Pereira, Marcelo sobre o Vinha e o Ayrton Lucas, o Arrascaeta sobre o Arias, o Pulgar sobre o Martinelli ganhou, Pedro ganhou do Cano e o Cano ganhou do Pedro, perdão. Pedro ganhou do Cano e o John Kennedy Cano ganhou. Não, deu Cano. Cano ganhou do Pedro. Eles votaram no Cano. Eu até brinquei, falei, eu acho que não merece 3-0 e tal. Então foi 7-2. 7-2. Só o Arrascaeta, e o Pulgar. Mas eu acho muito justo ali, assim. Poderia ter votado tranquilamente no Tite, poderia ter votado tranquilamente no Léo, em vez do Felipe Melo, assim. Bom, isso é para dar discussão mesmo e o torcedor ficar maluco com a gente. 7-2 tricolor, hein? É. 7-2 tricolor. Interessante, cara. Inesperado para mim. E o favoritômetro? Tem favorito? Para quem avança, o Flamengo joga por 2 empates ou 2 vitórias pela mesma diferença de gols? Aí tem para mim. O Flamengo hoje é mais favorito do que o Flamengo, um pouco mais. O meu não tinha dado 7-2, não. Porque eu acho que na hora de fazer esse balanço aí, talvez a gente... Então, para mim é 55-45. Pode parecer uma baita incoerência. Mas é porque é uma avaliação. Não, e porque é uma avaliação. No jogo. Para passar. Não, é porque a avaliação do quem é melhor é uma avaliação individual. Exato, se você pegar o contexto coletivo, o Flamengo tem um timaço. O Flamengo nem acho que hoje o Flamengo... Quando foi a última vez que o Flamengo tomou gol? Esse ano tomou do Orlando. Então, é muito pouco. Jogo que você comentou, foi isso, eu nem lembro quando. Isso aí é Flamengo do Tite. Nunca mais vai tomar gol. Coletivamente, hoje, individualmente, pode não ser um time que. Não acho isso. Como a gente escolheu aqui 7-2, parece que o time é ruim. Não, mas coletivamente é um time máximo. Por exemplo, a gente não colocou no quem um jogador que pode desequilibrar o Fla-Flu, que é o De La Cruz. Está jogando muito nessa posição. Isso faz diferença. Porque a gente não tem a menor ideia de quem vai jogar na posição. O Cebolinha e o Bruno Henrique entrando também podem desequilibrar o jogo. Escolheu a 9 só, eu estou tentando mostrar que não é uma incoerência o individual ganhar e aí votar num favoritômetro várias vezes, maior. O que é melhor mostra uma preferência individual por jogadores de um time e o favoritômetro aponta para outro. Por exemplo, o Palmeiras coletivamente, no que é melhor aqui, é sempre equilibrado. Você vai no favoritômetro, dá sempre Palmeiras lá em cima. E o seu favoritômetro, Lino? Eu acho o Flamengo favorito, cara. Eu acho que o ajuste de jogo do Tite hoje, segurando a estrutura defensiva do Flamengo como prioridade do trabalho dele, ou pelo menos tendo mais resultado, né? Num Flamengo mais equilibrado defensivamente. Individualmente, na minha opinião, ainda acho que o Flamengo tem mais valores. A grande vitória do Fluminense tem sido sempre derrubar esse favoritismo. O Fluminense é um time capaz de derrubar o favoritismo do Flamengo, mas em nenhum momento nesses últimos anos eu achei o Fluminense favorito. Acho que o Flamengo sempre chega como favorito e o Fluminense é capaz de derrubar essa escrita. E eu vou continuar assim, acho que 55 para o Flamengo. Meu voto também, 55-45.
Ana, 60 Flamengo, 40 Fluminense. os três opinando antes do primeiro jogo no favoritismo Acho que do os Flamengo. desfalques do Fluminense vão pesar amanhã. É. O Samuel Xavier e o André, André é fazem muita falta. coisa, cara. Fazem falta. Ficou na média aqui 57 para o Flamengo. De favoritismo, a gente vai atualizar depois do jogo deste sábado, o maior jogo do futebol brasileiro. Carlos Eduardo. Falta